Bem, pessoal, bom dia. Mark, eu estou muito feliz, as exposições cada vez melhores. Ontem foi excelente e hoje novamente. Eu gostaria que a mesa considerasse o conceito desse trabalho, que nós estamos passando por um tremendo processo de revolução tecnológica, não é isso? E que tende a liberar a criatividade, o pensamento livre, o imaginário. Mas também gostaria que os expositores considerassem os riscos para a democracia quando essa revolução tecnológica ela não atinge a todas as classes sociais, né? Então, qual seria o risco para a democracia quando a revolução tecnológica que nós estamos passando libera tremendas forças produtivas, né, que acabam sendo concentradas no controle dos meios de produção, né, e que talvez estivesse sendo expressa agora, não é? Nesse período eleitoral, não é? Com esse refluxo que nós estamos assistindo das forças democráticas e das lutas populares no Brasil. Bom dia, pessoal. Então, eu, na verdade, queria trazer um pouquinho a questão das contradições que existem no Brasil, né? Então, quando o Fernando Henrique era o presidente do Brasil, ele, sociólogo famoso, né, uspiano, tudo, não queria a sociologia no ensino médio. Nós falávamos, não, olha, precisa, nós estamos aí, tal, e ele não queria ouvir. Não aceitou de jeito, de maneira que a filosofia voltasse no tempo dele. Bom, aí nós, filósofos, né, formados já, aqueles, lutamos como nunca para colocar o PT no poder, né, e fazer depois do PT a volta da filosofia, sociologia, psicologia. Pô, dito e feito, conseguimos fazer isso. Mais difícil, né? O Lula foi eleito, tomou posse, aquela alegria, colocamos lá a filosofia no ensino médio. A sociologia, a psicologia não deu. Mas bem, aí o que aconteceu? Né, foi uma alegria, tal. Quando entrou a Dilma, a surpresa, ela que nós colocamos no poder, naquela luta terrível, foi a primeira a dizer o seguinte, não, olha, 12 disciplinas é um absurdo. Os alunos estão saindo da escola justamente porque tem 12 disciplinas. Não, vamos tirar a filosofia e a sociologia. Elas não servem para nada. E aí, então, começa essa situação que nós vimos. E o pior, né, ainda sugere, como o professor bem disse, o início dessas reformas totalmente prejudiciais à educação e assim por diante. Bom, e nesse inteirinho, o que aconteceu? O nosso sindicato, eu não sei o que aconteceu com o nosso sindicato, ele nos ajudou nessa luta de colocar esse governo, do PT no poder, colocar a filosofia, e depois, quando a Dilma começou a falar que ia tirar, o sindicato simplesmente não falou mais nada. Aí eu fico pensando, o maior sindicato da América Latina, que deveria chegar e falar assim, não é? Olha, Dilma, você não vai fazer isso. Nós já somos aqui, nós somos do sindicato e nós defendemos que a filosofia permaneça, porque nós lutamos para colocar. Não, o sindicato desapareceu, né? Eu não sei o que aconteceu, ficamos à mercê e a Dilma falava mal. Bom, essa é a situação que nós estamos vendo hoje. Aí eu não sei como fazer, não é? Se a esquerda, não é? A gente está aí para continuar com a luta da esquerda, mas quando chega ao poder, ela é a primeira a nos trair, nos enfiar a faca. Então, não sei. Eu queria que vocês pudessem. Um abraço. Sadi. Enquanto Sadi a gente volta para isso, né? A gente volta a fazer um corte especializado. Sadi. Bom, eu gostaria de
É um assunto assim que também vai ser tratado de novo sobre reformas de ensino, mas especificamente sobre filosofia. Eu acho que sempre, como a filosofia está ligada ao saber, está ligada a uma configuração maior, tá? Ela sempre, filosofia é muito generalizante. Agora, se a gente vê a filosofia de um aspecto mais como uma disciplina optativa, estou pensando assim, em voz alta, tá? Mais direcionado. Por exemplo, a economia, nós não temos aulas de economia no ensino médio. E o pai da economia são grandes filósofos, tá? Adam Smith, Marx, etc. Locke vai trabalhar sobre a propriedade privada, o trabalho, etc. Então, se tivesse disciplinas optativas de filosofia que fosse mais, que canalizasse, outro grande revolucionário foi Freud, e nós não temos nada sobre a psicologia como foi feito, como o outro nosso colega falou. Então, nós temos possibilidade de ter um avanço se a gente souber lidar. Porque quem se trata de filosofia, quem é graduado em filosofia, ele tem uma possibilidade de uma extensão de conhecimento, porque trata sobre o conhecimento que vem antes de qualquer disciplina. Então, na verdade, a filosofia não tem que ser enquadrada como uma disciplina individual. Nós temos competência como graduados de dar aula de qualquer coisa. É o contrário, tá? Nós não somos especificamente ontologia, metafísica, cosmologia, não. Nós estamos ligados ao saber. Nós temos condição histórica, filosófica, psicológica, sociológica, antropológica, de manifestar o conhecimento através de uma leitura de véspera sobre qualquer assunto que tem no ensino médio, tá? Se o ensino médio ele não exaure, não dá para se aprofundar em nada no ensino médio, tá? É verdadeiro fraude, é falsidade, tá? No conhecimento. Então, na verdade, é nesse sentido. Gostaria que vocês posicionassem como é que a gente pode ver. Eu poderia dar uma aula de filosofia direcionada como optativa de várias coisas, tá? Uma filosofia baseada no carnaval, na questão do gênero, a questão da discriminação, as questões voltadas às regiões onde nós estamos vivendo, ao Brasil, a colonialismo, etc. Nós temos essa condição. Então, a gente tem que ver e vamos dizer, defender a filosofia como estando antes de qualquer outra disciplina, até português e matemática, porque o pessoal faz os exames, as avaliações, tudo em cima dessas duas disciplinas, e as outras não existem, tá? E depois querem fazer vamos dizer assim, uma estatística do conhecimento irreal, tá? É matemática irreal, porque é baseado numa disciplina que o pessoal se desconecta totalmente da matemática e português, porque as que já sabem ou não querem saber. Era só isso. Passei a palavra para a mesa. Bom, gente, primeiro, obrigado, pelas perguntas. Eu vou tentar, devido ao tempo, fazer uma resposta buscando contemplar a todos. Eu gostaria de começar propondo o seguinte: relembrar, vocês chegando na faculdade, primeiro dia do curso de filosofia, ou então, se for muito longe para alguns, relembrar o primeiro dia de aula de vocês no
ensino médio, quando você está explicando, ou você ouviu a explicação do que é filosofia, né? É muito comum a gente dizer, né, que a filosofia parte de 3 perguntas, né? Quais são? Quem eu sou, de onde vim, para onde vou, né? Quer dizer, nesse aspecto, né, lembrando disso daí, eu penso uma frase do Foucault que ele diz o seguinte: olha, hoje o importante não é responder quem eu sou, mas é negar. Ou seja, o que está posto aí, né, é uma questão de sujeição, né? São 2 poderes, né, numa luta em que, né, um poder que a gente chama de dominação, né, quer impor, né, às pessoas, né, aquilo que elas são, o dizer do que elas são, o que eu sou como homem, o que eu sou mulher, o que eu sou trabalhador, o que eu sou estudante, né? E, né, por outro lado, a resistência que se constrói com relação a isso, né? O que está posto, né, aqui, né, é justamente isso. Aí, 2 coisas que eu gostaria de colocar é o seguinte: a exclusão, né, o exílio, o exílio que as humanas, as disciplinas de humanas sofrem hoje na educação, né, ela está posta por quê? Né? Ela está posta porque justamente, né, é através das disciplinas de humanas que foi colocado no espaço disciplinar da escola 2 questões importantes, né? A escola passou a ser um espaço público de debate, né?